Nós iremos, nessa oportunidade, relembrar com você como é que se faz o balanceamento de equações pelo método de óxido-redução. Para a gente falar em balanceamento, é muito importante a gente lembrar de um químico chamado Lavoisier, que, através da lei da conservação das massas, nos ensinou que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E isso vai valer no balanceamento de equações. Por que isso vai valer no balanceamento de equações? Porque a gente vai visualizar os reagentes, os produtos e manter as mesmas quantidades. Lembrando a você que uma reação de óxido-redução, isso aqui tudo é coisa que a gente já passou e que a gente precisa relembrar. Reação de óxido-redução é quando você tem átomos que estão ganhando elétrons e átomos que estão perdendo elétrons. Na química, quem cede elétrons sofre oxidação e é agente redutor. Na química, quem ganha elétrons sofre redução e é agente oxidante. Dentro dessa prática, a gente vai procurar buscar os NOx dos elementos e com eles fazer o balanceamento. Mas antes disso, eu trouxe algumas situações para comentar contigo. Veja essas imagens aqui. Aqui eu estou trazendo para vocês a produção de um óxido chamado dióxido de enxofre. O SO2 é liberado pela indústria e nós temos também, quando liberado pela indústria em contato com a atmosfera, a formação de um novo óxido, que é o trióxido de enxofre. Então aqui, ó, dióxido de enxofre liberado para a natureza, o gás oxigênio já presente na natureza, na atmosfera, formando um novo óxido, o trióxido de enxofre. Nocivo à saúde, Vanks? Sem dúvida, muito nocivo à saúde. O que é que você está querendo mostrar para nós? Eu estou querendo mostrar para vocês que essa equação aqui já está devidamente balanceada. Eu tenho 2 enxofres nos reagentes, 2 enxofres nos produtos, 4 oxigênios nos reagentes, mais 2 são 6, 6 oxigênios nos produtos. Quando isso acontece, a gente obedeceu a lei de conservação do Lavoisier. A gente deixou a quantidade de reagentes igual à quantidade de produtos. Mas antes disso, a gente muitas vezes se depara, e é muito comum, as questões dos processos seletivos e dizer assim para você, ó, considere a equação química não balanceada. Por quê? Porque ele quer que você faça o balanceamento antes. Aqui está balanceado, mas nem sempre a gente vai ter isso. E o que aconteceu nesta situação aqui? Essa reação envolvendo o dióxido de enxofre e o oxigênio ocorre com transferência de elétrons. Ó, ocorre transferência de elétrons entre eles. O elemento que ganha elétrons, acabei de comentar contigo, tem o seu número de oxidação diminuído. O que aconteceu com ele? Ele sofreu redução. O elemento que perdeu elétrons tem o seu número de oxidação aumentado. Ele sofreu oxidação. Portanto, quem sofre perca de elétrons, sofre oxidação. Quem recebe elétrons, sofre redução. A quantidade de elétrons que foi transferida durante esse fenômeno é igual, ou seja, a quantidade de elétrons que foi cedidos é igual à quantidade de elétrons que foi recebido. A substância que contém o elemento que perdeu elétrons, quem sofre oxidação, você vai chamar o quê? Agente redutor. E aquela que ganhou elétrons, você vai chamar o quê? Agente oxidante. Perceba que você inverte. Como assim, Van, que a gente inverte? Você tem simplesmente, quem sofre oxidação é agente redutor. Quem sofre redução é agente oxidante. Veja nessa imagem aqui embaixo o que está acontecendo com relação aos NOx. O que aconteceu aqui? Quando a gente vai calcular o NOx de uma substância, como essa aqui, a gente tem que lembrar de algumas regras. Por exemplo, o oxigênio, família 6A, é menos 2. Você tem 2 oxigênios, fica menos 4. Quem está junto com ele tem que zerar o NOx. Então, isso aqui é mais 4. Veja, o oxigênio, enxofre aqui é mais 4. O oxigênio que está sozinho aqui, substância simples, é 0. E o SO3, Vanks? Oxigênio menos 2, 3 oxigênios fica menos 6, esse moço vai ser mais 6. É isso que eu quero que você perceba. Essas numerações que eu coloquei, eu acabei de representar aqui, fiz manuscrita para que você pudesse me compreender. Você precisa, na hora do balanceamento das equações, verificar o que aconteceu. Olha o que aconteceu com o enxofre. Ele não estava 4, passou para 6. Quando ele passa de 4 para 6, ele aumentou o NOx, ele sofreu oxidação. Quando eu monto uma estrutura que o NOx vai de 4 para 6, eu perdi 2 elétrons. Então, o SO2 sofreu oxidação, ele é o agente redutor. Veja, olha a sequência. Perder elétrons, NOx aumenta, sofre oxidação, é agente redutor. E o oxigênio, Vancos? O que aconteceu com o oxigênio?
O oxigênio foi de 0 para -2. O que é que sofreu o oxigênio? Se ele foi de 0 para -2, ele diminuiu o NOx, ele sofreu redução e o gás oxigênio vai ser agente oxidante. Olha lá, ó. Ganhou elétrons, diminuiu o NOx, é agente oxidante. Ó, foi do 0 para quanto? Veja lá, para -2. Para que é que você faz isso? É porque quando você faz isso, você vai verificar as variações e vai inverter. Por exemplo, se alguém que sofreu oxidação tem variação 3 e alguém que sofreu redução tem variação 2, você troca os números e, consequentemente, você faz o balanceamento. Então, a regra é: descobriu quem sofreu oxidação, descobriu quem sofreu redução, faz a variação que a gente chama de delta e inverte esses valores. Vou te mostrar isso de maneira muito tranquila. Esta reação, portanto, é uma reação de óxido-redução, ou simplesmente, abreviando, OX-redução. Alguém ganhou elétrons, sofreu redução, é agente oxidante. Alguém perdeu elétrons, sofreu oxidação, é agente redutor. Uma reação de oxo-redução muito importante. Lembra que quando eu fiz a aula passada de química com você, eu apresentei as possibilidades de proteção dos metais e eu disse para você que a corrosão ela pode ser evitada por alguns meios. Vamos lembrar algum deles. Galvanização, você aplicar uma camada de zinco sobre uma estrutura que você quer proteger. O metal de sacrifício, você utilizar um elemento que possua alto potencial de oxidação ou baixo potencial de redução para ser utilizado na corrosão e evitar que o outro sofra problema. Falamos também das pinturas anticorrosivas, tudo isso para evitar a oxidação do ferro. Como é que se dá a oxidação do ferro? Quando se produz o trióxido de ferro. Quando aparece o Fe2O3, ou seja, quando você em contato com oxigênio produziu essa criança aqui, já sabe, não tem volta, é uma reação irreversível. Vamos mostrá-la aqui? Ferro reagindo com oxigênio, formando quem? Esse moço que eu acabei de citar, o Fe2O3, o trióxido de ferro. Você está percebendo que as reações estão efetivamente já balanceadas? Deixa eu te mostrar aqui, depois eu vou apagar, como é que você deveria proceder. Veja aqui o ferro. Substância simples, 0. Oxigênio, substância simples, 0. Oxigênio, NOx, -2. Como você tem 3, -6. Aqui tem que ficar como? Mais 6. Você tem 2 ferros, cada um vale 3. O que é que você teria que observar aqui? O ferro foi de 0 para 3. Sofreu oxidação. Qual foi a variação? O delta, 3. Só que aqui você não tem 2 ferros, então você faz 3 vezes 2, 6. O oxigênio saiu do 0 para o -2. Sofreu redução. De 0 para -2, variou quanto? 2. Quantos oxigênios? 3. 2 vezes 3. Então, quando você estiver trabalhando com NOx, você precisa, além de visualizar os NOx de cada um, fazer esses cálculos. Vamos, por que você está apagando? Porque tudo que eu estou falando aqui eu virei com imagens de maneira mais, vamos dizer assim, apresentáveis do que simplesmente fazer esses rascunhos. É porque eu gosto de escrever para você visualizar comigo na prática o passo a passo, né? Então, veja só. Aqui, ela já está devidamente balanceada. Se eu fosse fazer por método das tentativas, eu pegava esse 2, jogava para um lado, colocava 1 e ia até conseguir encaixar. Essa equação também, muitas vezes, você vai se deparar, sabe como? 2Fe, presta atenção que eu vou falar aqui, mais 3 meios de O2, originando Fe2O3. O que é que eu estou dizendo com isso? Querendo mostrar para você que o oxigênio permite um coeficiente estequiométrico fracionado. É o único, tá? O oxigênio vai permitir que você coloque uma fração. Ah, entendi. Então, quando eu encontrar uma fração do oxigênio, eu não me assuste, que está certo. Está. Ó, o que eu acabei de mostrar para você. Ó, o 0 foi para 3. E o do oxigênio 0 foi para -2. O ferro sofreu oxidação. O oxigênio sofreu redução. O ferro cedeu elétrons. O oxigênio recebeu. O ferro é agente redutor. O oxigênio é agente oxidante. O ferro aumentou o NOx. O oxigênio diminuiu o NOx. Faça sempre esta analogia, que aí você não erra. Olha uma curiosidade aqui. O álcool presente no vinho pode sofrer oxidação. Como? Para sofrer oxidação, é necessário a gente estar perto de quem aqui? Do gás oxigênio. O que é que a gente faz para acontecer isso? Para ele ficar com um sabor estranho, como se você estivesse tomando vinagre.
Muito simples, é só deixar a garrafa aberta. Se você deixar a garrafa aberta por um longo período, esse vinho vai sofrer alteração na sua composição. Pilhas, nós já tivemos a oportunidade de estudar pilhas em química, estudar pilhas em física, como geradores de energia, transformando energia não elétrica em elétrica. A pilha eletroquímica, ela tem um processo de oxidação. Lembrando lá dos ensinamentos de Alessandro Volta e de Daniel, o que acontece? Você tem um polo que ele vai sofrer uma oxidação, o polo ânodo. Ele sofre oxidação, os elétrons vão por um condutor indo lá para o polo cátodo. Essas pilhas funcionam desta maneira. Normalmente, essa pilha que eu estou te mostrando aqui, ela tem uma diferença potencial de 1,5 volts, lá da física. Em todas as situações mostradas até agora, nós temos uma equação química. O que é uma equação química? Equação química, amigos, é aquilo que representa a reação. Reação química é o fenômeno, a equação química é a sua representação. Oxidação é quem perdeu elétrons, redução é quem ganhou. Então, você tem na equação química a representação da transferência de elétrons. E as reações químicas são irreversíveis quando o fenômeno é químico. O fenômeno físico, ele permite que você tenha retorno à estrutura original. No fenômeno químico, não. Aconteceu, não tem mais volta. O metal sofreu corrosão. O ferro, originando o Fe2O3, vai ter volta? A ferrugem volta a ser o ferro na sua estrutura sólida? De jeito nenhum. Olha aqui, ó, o exemplo lá do enxofre, originando o trióxido de enxofre, e o exemplo do ferro sofrendo oxidação e formando trióxido de diferro. Aqui eu tenho uma reação que não está balanceada. Eu vou fazê-la, depois eu apago e te mostro exatamente o que eu fiz. Zinco é substância simples, 0. Enxofre, SO4, se SO4 vai dar menos 2, o cobre mais 2. Cobre 0, zinco mais 2. Vanks, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou te mostrar agora. Depois que eu faço isso aqui, eu visualizo que um sofreu oxidação e o outro sofreu redução. Faça o NOx de todo mundo e chegue às suas conclusões. Veja aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu vou ter uma transferência de elétrons, tá? Eu vou ter uma transferência de elétrons. Agente redutor é quem sofre oxidação. Agente oxidante é quem sofre redução. Redutor cedeu elétrons, o oxidante recebeu. Total de elétrons cedidos é igual ao total recebido. Essas características podem ser usadas para balancear os coeficientes. Por quê? Porque eu vou pegar essa oscilação de elétrons que eu tenho e vou inverter as condições. Dá para você ser mais claro? Dá para você mostrar na prática? Sim, olha o que eu vou fazer agora. Se eu fosse fazer por tentativas com 5 elementos integrando essa equação química, ia ficar muito complicado. Então, a sugestão que eu lhe dou, faça o NOx. Eu vou fazer essa questão toda, como se eu não tivesse o instrumento já pronto aqui. Eu vou fazer todinha para que você não fique com dúvida. Vamos fazer. P, substância simples, 0. Oxigênio é menos 2, 3 oxigênios menos 6. Hidrogênio mais 1, de 1 para 6 para zerar o nitrogênio, 5. Hidrogênio mais 1. Oxigênio menos 2, oxigênio menos 2 vai ficar menos 8, hidrogênio é 1, como são 3 vai ficar mais 3, o meu amigo fósforo vai ser quanto? 5, para zerar tudo. Oxigênio menos 2, nitrogênio mais 2. Vanks, não sei as regras de determinação do NOx. Meu amigo, se você não sabe as regras para determinação do NOx, procure nas nossas aulas anteriores e veja lá a aula referente a esse assunto. Sem calcular, sem conhecer as regras para calcular o NOx, você não faz nada. Não faz nada. Porque você não vai saber nem o que é oxidação e redução. Olha aqui o NOx do fósforo. Ele saiu do 0 e foi para o 5. Consegue visualizar? Saiu do 0 e foi para o 5. O que é que aconteceu aqui? Oxidação. Quanto variou? Variou apenas 1. Só tinha um fósforo, então aqui vai ficar como? 5 vezes 1, 5. O outro que mudou foi o nitrogênio. Ó, lá vai eu, ó. O nitrogênio saiu do 5 e foi para quanto? Para 2. Ele sofreu o quê? Redução. 5 para 2 reduziu quanto? Reduziu 3. Quantos nitrogênios tem nas moléculas? Tem 1. Então 3 vezes 1, 3. O que é que você vai fazer? Você vai pegar o número 5 que está no fósforo e vai ceder para quem? Para o nitrogênio. Você vai pegar o 3 que está no nitrogênio e vai servir para quem? Para o fósforo. Ah, que interessante, olha aqui, ó. Você vai fazer assim, ó. O nitrogênio vai ganhar o 5 e o fósforo vai ganhar o 3. Preste atenção no que eu vou fazer. Preste atenção. Esses dois aqui eu inverti, tá vendo?
Depois que eu faço isso, aí eu começo a fazer por tentativa. Quantos nitrogênios tem aqui? Vanks tem 5. Então vai lá do outro lado e coloca um 5 aqui, ó. Quantos hidrogênios você tem? 3 vezes 3, 9. Aqui não já tem 5? Falta quantos para 9? Faltam 4. Você vem aqui e coloca um 2. Quantos fósforos tem aqui? 3. Coloca um 3. Pronto, está balanceado. Ó. 3, 5, 2, 3, 5. Vanks, você não conferiu o oxigênio. Vou conferir para você ver. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 1, 2. 15 daqui com 2, 17. Vamos lá para o outro lado. 3 vezes 4, 12. Com mais 5, 17. Pergunta a você, você faria essa equação por tentativa? Ia ser muito difícil fazer por tentativa. Então, o que você tem que fazer? Verifica quem sofreu oxidação, verifica quem sofreu redução. Depois, inverte. Ao inverter, faz o restante por tentativas. Eu vou apagar. Vanks não apaga. Eu vou apagar porque eu tenho tudo isso aqui apresentado para você de uma maneira mais bonita, mais técnica, com recursos tecnológicos, né? Eu faço isso aqui na mão. Por quê? Por que eu faço à mão? Para poder você acompanhar meu raciocínio devagarzinho, passo a passo, sem dificuldade. Veja o que é que aconteceu. Eu vou identificar aqui para você quem sofreu as variações. Olha lá. Aqui eu só deixei destacado quem mudou. O fósforo foi do 0 para o 5, sofreu oxidação, perdeu elétrons. O nitrogênio foi do 5 para o 2, sofreu redução, ganhou elétrons. Olha lá, vamos fazer o delta. Ó. P foi 5, o N foi 3. Como o total de elétrons cedidos e recebidos devem ser iguais, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos inverter essas variações. Acabei de fazer isso para você ver. Ó, o 3, Vanks, você colocou do lado direito aqui, agora colocou do lado esquerdo. Tem problema? Nenhum, ó. Coloquei 3 para o fósforo, coloquei 5 para o nitrogênio. Coloquei 3 para o fósforo, coloquei 5 para o nitrogênio. Vai fazer diferença? Nenhuma. Quando você vier com os outros números, você vai ver exatamente o que eu estou falando. Ó. Vai 3 e 5 para lá. Ó. Prosseguimos o balanceamento por tentativas. Como? Deixando a quantidade de reagentes igual à quantidade de produtos. Ó. O 3 e agora o outro vai ser o 5. Ficou faltando quem? Ficou faltando o hidrogênio. Quantos tem aqui? Tem 9. Quantos tem aqui? 5. Quem é que vai entrar aqui? O 2. Pronto. Para facilitar o balanceamento, podemos seguir algumas regras. Quais são elas? Identifique quem sofreu oxidação. Identifique quem sofreu redução. Calcule o delta. Como é que você vai fazer o delta? O delta você vai verificar a variação. Por exemplo, preste atenção no que eu vou fazer aqui. Você vai visualizar nesse exercício que o cloro tem 2 átomos. Então, quando você fizer a variação, você tem que multiplicar por 2. Vamos imaginar que fosse o oxigênio. Você teria que multiplicar por 4. Ah, entendi. Você tem que olhar o lado da atomística dele. Exatamente. Você tem que ver a atomicidade. Você tem que ver quantos átomos tem para poder fazer. Olha lá o que eu vou fazer aqui. Ó. Descobrir todos os elementos que sofrem oxidação e redução. Isto é, quem foi que mudou o NOx. Está aqui todos os NOx feitos, tá? Quem foi que mudou, Vanks? O manganês era 7, caiu para 2. O cloro era -1, foi para 0. Quais são as variações aqui? Manganês, de 7 para 2, variou 5. Manganês está sozinho, então quanto é que vai ser o delta? 5 vezes 1, pronto. Redução, 5 vezes 1, 5. Só que o cloro foi de -1 para 1, ele aumentou 1, mas você tem 2. Aí vai ficar quanto o delta? 1 vezes 2. Manganês sofreu redução de 5, cloro sofreu oxidação de 2. Não, Vanks, 1. Você tem que multiplicar, meu querido amigo. Olha lá, veja o que eu vou te mostrar. Calculemos agora as variações de NOx desses elementos, que chamaremos de delta. Então, vamos criar os 2 ramais, o da oxidação e da redução. Veja só. Cloro, 1. Tá vendo lá? Manganês, 5. O que você disse que ia fazer? Eu vou pegar esse 1 bem aqui e vou multiplicar ele por 2. Vou mostrar agora no item seguinte. Multiplicamos a variação do NOx, do elemento, na substância escolhida. Vou procurar a sua atomicidade. Qual a atomicidade aqui do cloro? 2. Qual a atomicidade do manganês? 1. Então, ao invés de trabalhar com o número 1, eu vou trabalhar com o número 2. Graças a quem? Ao número de átomos. Compreendeu o que eu falei? O que você vai fazer? Você vai pegar o 2, joga para o KMNO4 e pega o 5 e joga para o Cl2. Olha lá na situação como é que vai ficar. Eu vou inverter, ó. Tá aqui o 5 para o cloro e o 2 para o potássio. Veja que legal, ó. A partir daqui você vai fazer o quê? Você vai fazer por tentativas, ó. Tem 2 aqui? Coloca um 2 aqui. Tem 2 manganês? Coloca um 2 aqui.
Tem 10 cloros com mais 2 vezes 2, aqui, ó. 4 com 10, 14. O que você vai fazer? Aqui não já tem 2? Falta 12. Pronto. Está aí balanceado. Vamos que está faltando hidrogênio. Quantos hidrogênios tem aqui? 12. Coloca um 6 aqui. Prontinho, ó. 2, 12, 2, 2, 6, 5. Pronto. Eu vou apagar para poder trazer na maneira direta, conforme o que a gente faz. Olha lá, ó. 2, 2. Tá vendo? Do manganês e do potássio. Por que é 8? Porque você tem 16, ó. Pronto, aí está a sua... Vamos que dá para simplificar? Não dá, pessoal, porque aqui o 5 não aceita dividir por 2, senão a gente dividia, tá? Para efeito de curiosidades a serem apresentadas, aqui eu trouxe o seguinte, ó, a cebola, por conter derivados do enxofre, pode escurecer talheres de prata. Por que, Vanks? Porque aqui a gente tem presença de um ácido, o ácido sulfídrico. E aí o que é que acontece? Esse ácido sulfídrico entra em contato com a prata e deixa ela mais escura. E aí o que é que eu faço? Eu tenho que analisar esse fenômeno representando. Está aqui ele, ó. Vanks, aqui já está balanceado, né? Sim, já está balanceado. Eu não gosto de deixar assim. Eu coloquei assim, mas eu não gosto. Eu gosto de colocar o número 1. Porque às vezes o autor pede some os coeficientes após o balanceamento. E aí eu não coloquei o número 1, posso passar despercebido e esquecer de somar. Como é que você chegou a esses coeficientes? Vamos relembrar? Achei quem sofreu oxidação, quem sofreu redução, calculei o delta, inverti as necessidades. Olha ela lá, sozinha. Como é que você fez, Vanks? Vi os NOxes, ó. A prata, depois de fazer, eu verifiquei que ela foi de 0 para 1, sofreu oxidação. Você está vendo bem aqui, desculpa, aqui, ó, 2, você vai ter que multiplicar por 2. O oxigênio saiu do 0 por menos 2. Você está vendo 2? Vai ter que multiplicar por 2. Se bem que depois de você multiplicar por 2 ambos, você poderia fazer o quê? Simplificar. Então nem precisava multiplicar, né? Mas isso é porque está coincidindo, ó. 2, 2. Senão você não podia fazer isso, não. Bom, aí o que é que eu vou fazer? Eu vou anotar que a prata sofreu oxidação. Vou anotar que o oxigênio sofreu redução. Vou calcular o delta e vou inverter os coeficientes. Veja, a prata sofreu oxidação com delta 1. O oxigênio sofreu redução com delta 2. Aí o que é que eu fiz? Peguei o número 2 daqui, peguei o número 2 daqui e multipliquei, tá vendo? 1 vezes 2, 2 vezes 2. Por que eu coloquei ou 1 ou 2? Porque você pode simplificar. Os dois são pares. Tem problema não? De jeito nenhum. Nessa inversão, eu até usei já simplificado, porque fica mais fácil, mais curto o cálculo. Depois que eu faço isso, eu coloco um 2 aqui, coloco um aqui e o resto faz por tentativa. Muito bem. Faça isso aí para eu ver. Olha lá. O 2 e o 1. Aí você vai fazer os demais por tentativa. Preenchendo e deixando a equação conforme que eu apresentei para você aqui em cima. O cálculo da variação total dos elétrons cedidos e recebidos devem ser calculados com a substância que possui cujo elemento tenha número de oxidação exclusivo. Se você não tiver um número de oxidação exclusivo, que às vezes ele apresenta mais de um NOx, você pega o maior, tá? Você pega o maior. Encontraremos reações de oxirredução em um mesmo elemento. Como assim? O que a gente chama de auto-oxirredução. Alguém sofre na mesma reação, oxidação e redução, no mesma estrutura. Dê uma olhadinha aqui como exemplo para a gente trazer para você. Tá vendo o cloro aqui? Ele é 0, né? Veja o outro lado. Tem um composto que ele está menos 1, aqui ele sofreu redução. E o outro ele aparece com mais 5, aqui ele sofreu oxidação. Ou seja, o cloro nesta equação representa duas situações distintas. Um cloro que sofre redução no cloreto de sódio e um cloro que sofre oxidação no NaClO3. Olha lá, ó. Vou te apresentar aqui. Ó. Isso aqui foi a oxidação que ele sofreu, aumentou 5, e a redução, que ele diminuiu 1. Essa reação aqui chama-se oxirredução? Sim. Só que você usa a palavra auto aqui na frente, porque ele está querendo dizer o seguinte, olha, alguém fez as duas coisas. Neste caso, calculamos a variação total no segundo membro da equação. A gente vai trabalhar aqui. Ó. O NaCl é quanto? 1. E o NaClO3? 5. Aí o que você vai fazer com estes números? Vamos lembrar o que eu lhe ensinei? O que você faz com esses números? Você inverte, amigo. Ó, olha lá a inversão. Vanks é um assunto muito legal de se trabalhar. É maravilhoso. Aí você pega o 5 e coloca no NaCl.
Coloca o 1, vem para cá e vai fazer o resto. Ó. Por exemplo, ó, 5 sódio com 1 sódio dá 6. Você coloca o 6 aqui. Quantos cloros? 5 cloros com mais 1, 6. Você coloca um 3 aqui. E o hidrogênio? 6 hidrogênios aqui, você coloca um 3 aqui. 3, 6, 5, 1, 3. Pronto, está balanceado. Esse aqui é um caso de quê? Auto-ox-redução. Mostra os números. Vou te mostrar. Ó. 5 e 1. Vem com o 3 lá, porque eu tenho 6 cloros. Venho com 6 porque eu tenho 6 sódios. E vou com o 3 lá para o hidrogênio. Aí está representado. Com isso, meus amigos, nós fizemos uma viagem com você, e eu chamo isso de uma grande viagem. Relembrar como é que a gente faz o método das tentativas, que nós já tínhamos visto, e hoje o método de balanceamento das equações por oxirredução. Dê muito, muito valor e muita atenção a esse assunto, porque a maioria das questões de química que os autores trazem para nós, eles colocam as reações para serem analisadas, dizendo assim: considere a equação não balanceada.